Olá, nessa aula vamos ver então sobre os tipos de gráficos, como é que nós fazemos essa leitura, né? E a interpretação. Isto. Então, primeira coisa, quais são os componentes de um gráfico? Ou seja, o que compõe um gráfico, né? Claro que um gráfico ele precisa de título, né? Informar qual é a pesquisa e tal, né? E nesse título você deve conter a palavra-chave, como que é isso, palavra-chave? É uma palavra que poderia resumir todo o trabalho ali, né? Certo? Então, além do título, precisamos de mais coisas. Para um gráfico, né? Então nós precisamos da fonte. Como assim a fonte? Então, a fonte é de onde veio, né? De onde vieram as informações, né? A fonte da credibilidade ao trabalho. Certo? Então, vamos pensar o que mais que precisamos, né? Os componentes. Precisamos também, claro, dos números, né? Que são as informações. Geralmente, esses números, eles vão vir numa ordem, né, que é uma ordem crescente, e eles são números que são variáveis, né? Assim, depende do tipo de gráfico, mas isto o que estou passando para vocês é o que é básico. E também é muito importante que seu gráfico tenha legendas, né? Principalmente se faz necessário para auxiliar. Essas legendas, geralmente, elas têm um certo destaque, elas têm cores variadas, ou mesmo os formatos são diferentes, né, para identificar cada categoria, certo? Então, é isso aí. Então, vou começar aqui. Nós temos um gráfico que ele é chamado de gráfico de dispersão, tá? Só um minutinho aqui. Então, o gráfico de dispersão, basicamente, ele é o gráfico que nós estamos acostumados com ele, né? Então, marcar o ponto no plano XY, então é um gráfico de marcação de pontos, certo? Nós já estudamos alguns exemplos, assim, mas enfim, em resumo, é marcação de pontos. Nesse caso, eu estou pensando no plano. Você pode ter um gráfico de dispersão também em 3D, que aí eu estaria pensando no espaço. Ok, então nós temos aí nosso gráfico de dispersão. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Dá uma olhadinha só para que vamos precisar de um gráfico de dispersão. Quando nós estivermos associando, né, fazendo associação de duas variáveis. Então, você tem uma variável dependente, geralmente o x, uma variável independente, geralmente é o x, uma variável dependente, que geralmente é o y, certo? Então, aí nós utilizamos o gráfico de dispersão. Ok? O que mais? Tem mais gráfico. Olha aqui. Aqui são gráficos de linhas, tá vendo? Então, você tem aí... Esses gráficos de linhas, nós também temos costume com eles. Concordam comigo? Nós já estudamos, por exemplo, função afim, f de x igual a x mais b, que é uma reta que pode ser crescente ou decrescente, né? Eu coloquei uma reta crescente. Nós temos também a equação do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Que no caso o gráfico é uma parábola, ou para cima ou para baixo, que são linhas, certo? Em que eu tenho várias linhas, porque eu tenho N categorias aqui, né? Então, aí eu tenho as categorias, cada uma representada por uma linha, certo? E aí eu tenho a comparação entre várias categorias aí. Aqui eu tenho outro gráfico que ele é chamado de gráfico vertical.
Pode aparecer também como gráfico de barras verticais, ok? Esse é um gráfico de vertical ou de barras verticais. Então, note que você tem as informações aí de acordo à altura dos retângulos. Essa altura ela vai corresponder à quantidade, ok? Então, aqui, note que eu estou fazendo comparação. Aqui eu posso fazer comparação entre... Aqui eu estou fazendo comparação com 3 séries, né? Aqui eu tenho a série 1, representada por essa barra azul, né? Opa, série 1, não série 2. Deixa eu organizar ali. Isso. Rapidinho, apaga aqui. Ok, série 1. E assim, nesse caso, nós separamos aqui por cores, né? Então, a série 2 é o laranjado. Você tem comparação entre 3 variáveis aí. Certo? Então, quando é que eu vou usar o gráfico vertical de barras verticais? Quando eu tiver várias categorias. Você viu que eu tenho categoria 1, 2, 3, 4. E quando eu estiver fazendo realmente uma comparação, no caso eu tenho uma comparação entre várias séries, né? Ou comparação em agrupamentos. Ok? Tem mais? Tem sim. Ao invés de estar na vertical, esse gráfico poderia estar na horizontal. Aí, nesse caso, o comprimento dele é que me vai dar o valor, tá? Aí, você nota que aqui eu tenho... Aqui no finalzinho aqui, ó, tá escrito modelo de gráfico horizontal. Ou então, a gente pode também chamar de barras horizontais, gráfico de barras horizontais. Do primeiro pro segundo, ou seja, desse pro outro, né, de gráfico de barras horizontal e vertical, é mais mesmo uma questão de preferência. Ou faz horizontal ou faz vertical. Mas não tem muita diferença em relação até às comparações, tá? Você nota que aqui então, né, como eu coloquei as setinhas aí, ele tem a comparação, o quantitativo no eixo X. Quando é que eu vou utilizar? Quando eu tiver várias categorias, né? E quando eu estiver fazendo comparações também, certo? Tem mais gráfico? Sim, tem mais gráfico. Qual o próximo gráfico? É um histograma. Creio que vocês já viram esse gráfico em geografia. Então, histograma. O histograma, ele é um gráfico de barras verticais, mas note que você tem aqui essa barra, ela tem uma única série, ou seja, ela está sempre na cor azul. Certo? Então, quando que eu vou utilizar? Quando eu estiver fazendo um acompanhamento, eu estiver fazendo uma investigação de uma variável. Certo? Claro, aí conforme algum indicador, certo? Então, é para isso que vai servir o histograma, utilizado em geografia, distribuição de clima, vocês já devem ter visto. Aqui eu tenho um gráfico de área. Esse gráfico de área, nós vamos ter aqui, veja, eu tenho a série 1, a série 2, a série 1 é uma série azul, a série 2 é uma série laranja. Então, eu basicamente tenho aqui essa área proporcional essa área vai ser proporcional ao quantitativo que eu tenho, tá? Como eu disse, também é utilizado em geografia, climas, né? Então, esse é um tipo de gráfico que ele não é tão utilizado assim. Então, essas áreas, elas são proporcionais ao quantitativo, ou seja, a quantidade que elas representam, ok?
Então, aqui esse gráfico, o gráfico que todo mundo conhece, o gráfico de pizza, né? Na verdade, ele é chamado de gráfico de setores. Pode chamar de gráfico de pizza também. Note que esse gráfico, ele tem... Os percentuais dele são proporcionais aos setores. Como assim? Você tem que... Aqui, ó, esse 58% é proporcional a esse ângulo desse setor, no ângulo central, né? E assim por diante, né? Então, você tem o setor representativo, que é proporcional o setor representativo, ele é proporcional à porcentagem, ok? Desculpe, deu uma falhazinha aqui no microfone. Então, olha que interessante esse gráfico. Esse gráfico, de vez em quando, ele é pedido. Eu trouxe aqui, olha, que você tem aqui. Ele está repartido certinho, tá vendo? Aqui você tem 50%. Que corresponde a 180 graus. Aqui você tem 180 graus, 90 graus. E aqui é a metade, né? 180 graus. Ele vai corresponder a 50%, conforme está na figura aí. Certo? Por quê? Porque 360 graus é o setor circular. É o círculo todo. E aí, se eu tenho a metade do círculo, né? O setor circular é 100%. A metade eu tenho 180 graus, que corresponde a 50%. A metade da metade, que é a metade de 50, 25%. Do jeito que tá aí. E assim, aí a metade da metade da metade, né? É 45%. 45 graus, aliás, né? Que daria ali para nós metade de 25. Então, 100%. Aí nós pegamos 100%, dividimos por 2, deu 50 e assim por diante. Certo? Então, só para relembrar que o setor circular, ele vai estar sempre associado com o ângulo, ok? Nós vamos resolver exercícios assim, então prestem atenção para sempre fazer essa correlação. 100% é 360 graus. Sempre, 100%, 360 graus. E aí, a outra porcentagem, X graus, se ele estiver te perguntando qual é o valor do grau aí. Certo? Então, era só isso e na sequência nós vamos fazer, então, os exercícios, tá bom? Então, lembrando que esses ângulos, eles têm a ver com as porcentagens. Então, um abraço. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, com mais exercícios. Ok? E muito obrigada. Bye, bye. Bye, bye.